Estamos de volta, como eu falei para vocês. Era rapidinho o jogo, rápido. E vamos continuar. Já vamos aqui para a tela sem demora. Continuando aqui com nossas reações. Agora nós vamos falar da reação de oxidação. Pessoal, oxidar, o nome já diz. Vai aumentar a quantidade de oxigênio. Vai aumentar o NOx. Geralmente, quando você adiciona oxigênio, você está aumentando o NOx daquele composto. Show? Como é que funciona uma reação de oxidação? Já está escrito aí bonitinho, ó. Necessita da presença de um catalisador, que pode ser permanganato de potássio, dicromato de potássio ou tetróxido de ósmio, mas os mais comuns são o permanganato e o dicromato, tá? Então, se tu estiver fazendo uma questão, que na questão apareceu lá, olha, utilizamos o dicromato de potássio ou o permanganato de potássio, é uma oxidação. Permanganato de potássio, eu acho que hoje em dia não. O nosso país tem uma rede de vacinação grande, então catapora não é uma doença comum. Mas quando eu era menino, rapaz, catapora não era tão comum assim, não. De vez em quando um pegava catapora. E uma vez eu peguei catapora e eu fiquei muito amigo do permanganato de potássio. Por quê? O permanganato de potássio, ele é oxidante. Então a gente tomava banho nas banheiras, comprava o permanganato de potássio na farmácia, dissolvia na água, ficava aquele roxozão, e o permanganato ia ajudando a ferida a cicatrizar, porque coçava muito, porque se coçasse, meu amigo, aí você vê a confusão. Então, permanganato é uma substância química que eu conheço bem. Quando era moleque, tive catapora e ele me ajudou. Então, ó, o carbono insaturado da cadeia tem seu NOx elevado, pois acontece o rompimento da ligação dupla entre os carbonos e a adição de um grupo funcional em cada um deles. Tá bom? Lembrou também, Érica? Já você... Não, mas você não deve ter tido catapora, não. Mas permanganato você conhece. Ah, você teve catapora? Minha filha em mim foi forte demais, quase me lasco. Se não fosse permanganatozão me deu uma força. Então, ó, reação de oxidação tá aqui, a explicaçãozinha. Tem uma reação padrãozinha aqui embaixo, ó. Você, meu povo, que nunca ouviu falar aquele termo que o vinho vinagra. O que é o vinho vinagra? Tá bem embaixo. O álcool etílico oxida, vira um aldeído, o etanol, e quando ele é oxidado, vira o ácido carbônico ou ácido acético, que é o vinagre. A composição do vinagre é o ácido acético. É por isso que quando um vinho oxida muito, quando ele começa a estragar, você vai sentindo que ele vai começar, o álcool vai começar a se transformar em outras substâncias até chegar no ácido, e o sabor modifica. Um bom sommelier percebe na hora se o vinho passou ou não. Por quê? Porque o aldeído, gente, o etanol e o ácido carboxílico possuem sabores muito característicos. Aí você consegue perceber. Por essa reação que está aí embaixo é exatamente a oxidação do etanol, tá? Referência a anotar aqui, viu? Exatamente, é porque ele fica em contato com ar. Questão do Enem, já caiu essa questão do Enem. Mas assim, claro, Érica, claro que não é assim imediato, não. Leva um tempo, né? Mas também, se o vinho não for acondicionado da maneira correta, na temperatura correta, se no transporte ele for muito agitado, isso aí também já ajuda a atrapalhar um pouquinho. Porque, de certo modo, vai entrando ar na garrafa pela essa movimentação, vai atrapalhando o processo, tá bom? Então, ó, anota essa referência aí e a gente volta já para mostrar os exemplos. 2.
Vamos lá. Olha, a Érica já botou bem aqui. Foi o comentário da questão. Pra Érica, tu é pancada, viu? Olha aí, ó. Comentário da questão. É recomendável transferir o vinho para uma garrafa menor, tampá-lo e guardá-lo na geladeira para evitar a oxidação. Exatamente. Não tem aqueles decanters, Érica, que são caros pra caramba. Olha esse pessoal que tem duas coisas, meu povo, que a gente, liso, não pode começar a provar. É sushi e vinho. Porque tu começa a gostar de sushi e o bicho é caro. E se tu começar a gostar de vinho, aí tu vai ver o que é caro. Então, essas cores de gente chique aí, meu povo, não se entre não. É que nem diz aquele meme lá, como é? Não entre não sem o apoio de um profissional, como é? Sem a ajuda do profissional. Cuidado. É mais ou menos isso, Érico, o que acontece, viu? Você tem que botar tem uma garrafa específica para isso, né? Que você conserva. Então vamos seguindo. A oxidação tem de dois tipos. Três. A branda, a energética e a ozonólise. Tá bom? Então vamos ver cada um aqui, qual é a situação de cada um. A oxidação branda, o nome já diz branda porque é uma reação de baixa energia, ela não é muito exotérmica. Ela acontece só na manha. Geralmente um alceno tu coloca na presença de permanganato, a ligação dupla se rompe. E uma coisa muito interessante nessa reação é que como o permanganato é roxo, na hora que a reação ocorre, ele vai se converter em MnO2, que é marrom. E você vê na sua frente o líquido roxo precipitando um óxido marrom. Aí você sabe, opa, a reação ocorreu. Nesse caso, de uma oxidação branda, o que é que acontece? A ligação dupla, a ligação π é rompida e entram duas hidroxilas no lugar, quer dizer, formando um diálcool. Um alceno vira um diálcool. Exatamente, Érica, isso aí mesmo. Então, mais uma vez, oxidação branda, ocorre a quebra da ligação π, tá bom? E entra duas hidroxilas no lugar. O nome dela é oxidação branda também por outro detalhe. A ligação dupla não é rompida, somente a π. Agora, na ozonólise e na energética, quebra a ligação inteira. Tá bom? Não é só a π, não. Show? Vamos ver aqui como é a reação energética, a oxidação energética. Ó, a oxidação energética e a ozonólise, eu vou dar um tempinho para anotar e eu vou explicar por quê. Essas duas já caíram mais de uma vez no Enem. Tá bom? O que é que acontece nelas? Na energética, o agente oxidante, na presença de ácido concentrado, ele ataca a ligação dupla, tá bom? É um processo que envolve muita energia. E quando essa ligação dupla é rompida, dependendo do tipo de carbono, acontece isso daqui, ó. Se na dupla um dos carbonos for simples, aquele carbono vai gerar gás carbônico e água. Se for duplo, aquele carbono ali vai virar um ácido carboxílico. Se for secundário, né? Se for terciário, vai gerar uma cetona. Se for primário, gás carbônico e água. Secundário, ácido carboxílico, cetona, carbono, terciário. Ó, deixa eu botar até o exemplo aqui só para mostrar. Ó. Ocorre, olha aqui, ó, bem aqui é um carbono terciário. Aqui, ó. Aqui é um carbono terciário, aqui é um carbono secundário. A ligação dupla é rompida, pois o carbono terciário, o que é que formou? Propanona, formou uma cetona. E no carbono secundário, lá naquele carbonozinho, houve a formação do ácido acético, ó, o grupo ácido carboxílico. É isso que ocorre na oxidação energética. Vou voltar porque eu quero que você anote. Nem precisa anotar esse texto todo aqui não, mas isso daqui, ó, oxidação energética. O que é formado no carbono primário, secundário, terciário? Isso aí tem que lembrar. Pode esquecer não. Vamos lá. 2.
Voltando. Tá aqui o exemplo. Agora a ozonólise, olha aí. A ozonólise, como o próprio nome já diz, o agente oxidante é o gás ozônio. Show? Belezeira? O que é que acontece? Ocorre o rompimento aqui da ligação dupla, ó. Pof! Quebrou a dupla. E quando quebra a dupla, se o carbono for terciário, forma acetona. Tá? Se o carbono for secundário ou primário, vai formar um aldeído. De novo, o carbono terciário produz cetona, o grupo, tá? Porque você tem que pensar o seguinte, na hora que quebra a dupla, vai ficar duas moléculas, dois pedaços. Um pedaço vira uma acetona e o outro pedaço vira um aldeído. Como é que eu vou saber se é cetona ou aldeído? Terciário vira cetona, primário e secundário viram aldeídos. Show? Tranquilinho? Última que eu quero que vocês anotem aqui, porque eu já quero ir para os exercícios, tá? Vamos lá, anota, eu quero que vocês tenham essa referência, porque eu quero que vocês comecem estudando esse assunto assim. Saiba o que é cada reação, o que é uma adição, o que é uma substituição, o que é uma eliminação, o que é uma oxidação, o que é uma polimerização. Depois vai para o detalhe. Beleza? Vamos lá. Voltando. E se eu te falar que a bateria aqui tá querendo acabar? Ela tá um palitinho só. Então vamos passando aqui. Eu vou fazer essa questão, aí se a bateria acabar aqui a gente troca, viu? Vamos vindo aqui, pessoal, ó. Primeira questão, diz assim: muitos álcoois podem ser obtidos pela hidratação catalítica. Tu travou lá, olha. Ah, deixa aqui, né? Ah, ok. Valeu. Pela hidratação catalisada por ácidos de alcenos. Nessa reação de adição, o hidrogênio da água se adiciona ao carbono que tem mais hidrogênio ligado a ele. Chamamos isso de regra de Markov-Nikov. Sabendo que os álcoois formados na hidratação de dois alcenos são respectivamente, tá aí, quais os nomes dos alcenos correspondentes? Bom, gente, a questão já entregou que é uma reação de adição, né? Hidrogenação catalítica é uma adição. Hidratação também. Quer dizer,
Tu quebra a ligação dupla, adiciona o hidrogênio no mais hidrogenado e a hidroxila no outro. Dica: para saber a alternativa, a gente tem que montar os dois álcools aqui, ó. O primeiro é o 2-metil-2-pentanol. Vamos montar aqui, ó. 5 carbonos. Na posição 2 tem a hidroxila. E na posição 2 tem o metil. Vou botar aqui. Tá? Gente, esse carbono aqui, onde está a hidroxila, ele só tinha um hidrogênio. Certo? Ele não tinha hidrogênio na dupla. E o outro tem um ali, ó. Então o que é que a gente faz? Tira a hidroxila, ó. Ó uma dica que eu vou dar. Como é que você faz para descobrir? Tira a hidroxila, porque ela entrou no lugar. E ela entrou no lugar do quê? De uma ligação dupla. Então você coloca a ligação dupla. Beleza? Colocou a ligação dupla. Vamos fazer outro. O outro é o 1-etil-ciclopentanol. Ciclopentanol. E na posição 1, etil. Assim. Nesse caso também, ó, tira a hidroxila. Tchau, hidroxila. E coloca a dupla lá. Certo? Porque se você observar, esse carbono aqui tem mais hidrogênio que esse. Olha, esse aqui tem um hidrogênio, aquele outro ali não tem. Esse daqui não tem hidrogênio, esse aqui tem 2. Aliás, tem 1. Então, o hidrogênio sempre vai para o mais hidrogenado e a hidroxila vai para o outro carbono. Então, a resposta fica aqui aí, letra B, ó. Porque esse daqui é o 2-metil-2-penteno e o outro lá é o 1-etil-ciclopenteno. Questão, olha como é o detalhe. Qual o problema dessas questões aqui que envolve reação orgânica? Tem que saber nomenclatura, viu, meu povo? Por isso que a nomenclatura básica, aquele treino de nomenclatura, tem que ter noção. Porque às vezes ele dá um nome para você montar a molécula. Ele não dá a molécula. Pode acontecer, tá? Vamos fazer mais uma. A segunda aqui. Na reação de eliminação que ocorre no 2-bromo-butano com hidróxido de potássio em meio alcoólico, obtém-se uma mistura de dois compostos orgânicos que são isômeros de posição. Um deles que se forma em menor quantidade é o 1-buteno. Olha aquele outro detalhe que eu falei para vocês. Sempre vai acontecer, em algumas reações, de formar mais de um composto. Porém, a questão sempre vai te pedir o majoritário, aquele que forma em maior quantidade. Nesse caso aqui, ó, o que é que a questão falou? 2-bromo-butano. Vamos montar. Butano são 4 carbonos. Na posição 2, tem o bromo aqui. 2-bromo-butano. Pronto. Nesse caso aí, o bromo reage com quem? O bromo reage com o hidrogênio. Tá? Vai acontecer aqui, pessoal, uma reação de eliminação. Ó, esse bromo interage com o hidrogênio, formando o HBr. Beleza? Quando ele forma o HBr, ali vai aparecer uma ligação dupla. Uma ligação dupla. E o nome desse composto é o 2, porque está na posição 2 aqui.
Voltamos. Já troquei a bateria aqui do microfone. E a resposta fica letra E. 2-buteno. E aí, pessoal? Pessoal de Barreiras, Esperantina, Jeromenha. Minha chegada Érica. Tá pegando a manha? Tô pegando a manha. Vocês colocam aí no chat do IPTV. O pessoal bota no chat do YouTube. Vamos passando a ideia aí, se tá tudo ok. Essa daqui é tranquila. Eu quero ver se vocês vão pegar a ideia. Para responder essa questão, basta você saber o raciocínio, o significado da reação. Vamos lá, coloca a alternativa para mim. Qual a letra que vocês acham que está correta nessa terceira? Agora. Vamos lá. Pessoal, ó. A Luana e a Erika botaram as respostas aqui. É o seguinte. Primeira coisa, para responder uma questão dessa, você tem que entender o que é uma reação de adição. Tá? E ele quer que você não caracterize uma reação de adição. Nesse caso, uma reação de adição, para ela ocorrer, nós precisamos quebrar uma ligação π. Então, é necessário uma ligação dupla. Ok? Nós precisamos de uma ligaçãozinha dupla aqui, ó. Tá? Para provocar o rompimento dessa ligação e possibilitar a adição de outros grupos. Então, ó, é só ir no nome acetilene metilpropen ciclobuteno. Pessoal, aonde tem en é porque tem dupla. An, ligação simples, en, dupla, in, tripla. Todas essas letras que eu cortei, elas fazem reações de adição, porque elas têm a ligação dupla para provocar o rompimento da ligação e a adição do grupo. De novo, o que é uma reação de adição? Você precisa de uma ligação dupla, e a ligação dupla você rompe a ligação π e adiciona o átomo ou o grupo. E a única alternativa que não tem ligação dupla é a letra C, porque ela é um alcano, um hexano. Aqui vai formar uma substituição. Ó, reações de adição são voltadas para moléculas que têm ligação π. Substituição para ligações simples, como alcanos
Mas também tem o anel aromático, mas a reação vai ocorrer no hidrogênio e não nas duplas do anel. Tá bom? Show? A Érica botou as reações de adição e substituição. Todas liberam água. Algumas, não são todas não, viu? Mas algumas liberam água, viu? Vamos lá. Na quarta questão nós temos o seguinte. A hidrogenação catalítica de uma ligação dupla é caracterizada como, essa daqui é muito fácil, eu acabei de explicar, uma adição. Gente, hidrogenação catalítica é uma adição, porque quebra a ligação dupla. Uma reação de eliminação, você vai eliminar um grupo. A transesterificação é aquela onde você pega um triglicerídeo, reage com a base forte e um álcool para formar ésteres menores e libera glicerol também. A saponificação é a formação do sabão, o triglicerídeo reagindo com a base forte em meio aquoso, vai formar o sal de ácido graxo, né, o sal orgânico. E a substituição é quando tu troca um grupo por outro. Quando o ataque é na ligação dupla, é uma reação de adição. Quinta, questõezinhas mais simples para a gente começar. A hidratação do propeno dará origem a qual dos compostos abaixo? Bom, quem é o propeno? Vamos aqui. Tá, eu vou fazer aqui o propeno. Pronto, está aqui o propeno. O propeno vai reagir com a água. H2O, vou já deixar aqui no ponto. O que é que vai acontecer? De maneira bem resumida, a ligação π vai ser rompida, tá? E aí quebra aqui, ó, a ligação entre o hidrogênio e a hidroxila. Segundo Markovnikov, o hidrogênio sempre vai para o mais hidrogenado. Vai para onde? Para lá. Para esse carbono aqui. Por quê? Porque aquele carbono tem 2 hidrogênios. Show? Mais uma vez, aquele carbono ali tem 2 hidrogênios. Como ele tem 2 hidrogênios, o hidrogênio vai lá para ele. Que regra é essa? A regra de Markovnikov. O hidrogênio vai para o hidrogênio, para o carbono mais hidrogenado, e a hidroxila vai para o outro carbono da dupla. Formando, vamos lá, este álcool aqui. Aí forma o álcool CH3, CH3. Como a hidroxila está no segundo carbono, 1, 2, 3, são 3 carbonos, então é o prop de 3 carbonos. Ligações simples. E na posição 2, o ol. Então é o propan 2ol, letra C. Beleza? Tranquilinho? Ô, Luana, muito obrigado. Legal você estar aqui com a gente. Show. Sempre compareça aqui nas nossas aulas. E Érica, tudo tranquilo, tudo sussa. Viu como é simples, ó? A gente pensa que reação orgânica é difícil. Mas não é não, meu povo. É só a gente treinando. No começo a gente pensa, é difícil demais. Meu Deus, não. Vamos treinando. Claro que eu não vou mentir para vocês. Se você for estudar qualquer conteúdo aprofundado, muito aprofundado, ele é complicado, tá? Mas quando é para o ensino médio, vocês têm que entender que no nosso ensino médio, a ideia é que a gente tenha uma noção geral do conteúdo, tá? Você vai aprofundar quando entrar na universidade, que você escolheu o seu curso. Aí lá você vai estudar o assunto de maneira específica. Por exemplo, quando eu estudei reações orgânicas, não era desse jeito aí, não. Meu amigo, a tia Graça Citó, eita, a mulher pegava, começava a escrever no quadro. Meu amigo, eu segurava na cadeira e rezava. Eu, meu Deus, o que é isso aí? E a mulher rochando e era elétron para um lado, elétron para o outro. E eu, meu Jesus do céu, eu não termino esse curso, não. Pense,
Ah, se fosse só em orgânica 2, mas é na disciplina tudinho, meu filho. É na inorgânica, é na orgânica, é na geral, é na fisicoquímica. Entendeu? Então, por isso que eu digo, ó, quando eu digo que é fácil, é porque a nível de ensino médio, a gente quer pegar o comportamento geral. Mas claro que esse conteúdo aqui, se você for aprofundar, estudar ele detalhado, ele é bem complexo. Como qualquer outro assunto de qualquer outra disciplina. Tremia na base e a professora Graça Citó tinha uma frasezinha dela que era engraçada. Se você quer moleza, eu disse, professora, tá muito difícil, vai com calma. Ela dizia, minha filha, minha aula é que nem, meu filho, minha aula é que nem novela. Toda aula é um capítulo. E se você quer moleza, senta no pudim. Realmente, né, Rosário? Você tá no pudim é bem molinho. Ah, meu amigo. Mas eu aprendi muito com ela, tu é doido, tia Citó é top. Um abração pra ela aí. Sexta! Ok, meu povo? Ao realizar a reação de adição do composto pente 2N com ácido clorídrico, qual será formado? Bom, vamos montar aqui, né? Pente 2Eno. Tá ali na posição 2, a dupla, tá? Reagindo com o HCl. E agora, se você observar, aqui vai ter regra de Markov-Nikov, né? Ó, que separa aqui o hidrogênio vai para mais hidrogenado. Só que esse carbono só tem um hidrogênio e esse aqui também. Professor, quando só tem o hidrogênio agora? Não, lembrem-se que os dois vão ser formados, tá? Vai ter a reação do primeiro, vai ter a reação no outro carbono também. O detalhe é que um vai ocorrer em que, meu povo? Maior quantidade. Se você observar, esse hidrogênio só está ligado a um carbono. Esse aqui está ligado a 2. Então, ele vai ter um efeitozinho aqui que vai ter a tendência de atacar esse daqui. Tá? Então, no caso, o hidrogênio vem para esse carbono, na hora que quebra aqui, ó, a dupla. E o cloro vem para esse daqui. Show? Formando esse composto. Beleza? O 3-cloro propano. Ou pentano, desculpa, são 5. Emoção aqui, me emocionei. Pentano. Show? 3-cloropentano, meu filho. Letra C. Aqui na sexta questão. Agora eu quero ver bem que se é a próxima que eu estou pensando. Essa daqui eu vou deixar para vocês. Do Enem. Mas do jeito que eu conheço a Érica, é capaz dela já conhecer essa questão, porque ela responde todas as questões todo dia. Que Ave Maria. E aí, Luana, Érica, qual a alternativa que vocês acham que vai ser aqui nessa sétima? Vamos lá, coloquem para mim.
Beleza. Aí. O odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor do alho é a 1 e que para o odor seja eliminado, seja transformada na estrutura 2. Tá? O que é que está acontecendo aí? Esse grupo aí, ele tem ali uma cargazinha positiva, né? E um negativozinho ali no oxigênio, certo? Então o que acontece é que ele vai atuar. Exatamente, eu não falei de ácido, nem tensoativo. Exatamente, do jeito que você botou, só pode ser a letra E, catalisador. E você acertou. Esse sabão, esse tipo de... Na verdade, que eu boto entre aspas, sabão, né? Ele funciona só para acelerar com que a estrutura 1 se converta na 2. Érica, porque essa questão aqui, se eu não me engano, é do PPL. Eu também pego algumas questões do Enem do PPL, que eu acho muito boas as questões PPL. São um tiquinho mais difíceis e são bem interessantes. Olha aqui, ó. Questão 8. Essa daqui é boa. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com ozônio em presença de água e zinco metálico e a reação produz aldeído e cetona, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Como você pode ver, a reação meio que dá uma explicadazinha, uma ideia de como é que funciona a oxidação. Ainda dá um exemplo aqui, ó. Por quê? Porque bem que é um carbono primário e aqui é um carbono secundário. Ó, na hora que rompe a dupla, formou aldeído, aldeído. Opa, então eu já sei, e a gente vai lembrar, né? O que é que acontece na ozonólise? Quando ocorre o rompimento da dupla, se os dois carbonos da dupla for primário ou secundário, forma aldeído. Só forma cetona se for terciário. Vamos para a questão. Eita, olha ali. Tá vendo ali, Érico, o detalhe? Ó, bem aqui na dupla, carbono secundário. Aqui, ó, carbono terciário. Na hora que rompe a dupla, o carbono secundário vira aldeído. Show? E o aldeído vai ficar assim, ó, esse aldeído, ó. O anel aromático. E aqui vai ficar o C dupla O H. E o outro composto vai virar o que? O carbono? Vai virar uma cetona. Quando é terciário, vira cetona. Quando é primário e secundário, vira um aldeído. Então, ó, só por eliminação aqui, ó. Ó. Porque dá para ver de cara que aquele dali é o benzaldeído. Certo? Quais são os produtos formados? Benzaldeído, cuidado, Érica, ali é propanal. Propanal é aldeído. O aldeído é formado, ó, repare que o aldeído formado está no anel aromático. Ali é o benzaldeído. E uma cetona com 3 carbonos é uma propanona. Letra A. Propanona. Cuidado com o detalhe. Você botou ali propanal, mas propanal é um aldeído. Viu? Vamos seguindo. Nona. Outra do Enem. Outra de oxidação. Olha ali, ó. O permanganato de potássio é um agente oxidante forte, muito empregado em níveis laboratoriais, aí conta a história toda. Aí lá no final diz assim, ó. Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução aquosa de permanganato de potássio é... E aí, nessa nona? Acha que é o quê? Deixa eu ver. Exatamente. Exato. Olha aqui, ó.
Bem aqui, ó, carbono secundário. Ó, carbono secundário. Carbono secundário. Numa oxidação energética, que a gente usa permanganato de potássio, tá bom? O que é que vai acontecer? Vai ser formado dois ácidos. Show? Se fosse a oxidação branda, ia formar um álcool, um diálcool, tá? Mas como você pode ver, não é oxidação branda, porque nenhuma das alternativas tem álcool, então não tinha como você se confundir, certo? Então aqui ele está citando uma oxidação energética, ó, vai romper toda a ligação dupla. Vai aparecer uma hidroxila bem aqui nesses dois carbonos, ó. Vão ficar dois carbonos com uma hidroxila. Isso aqui é um etanol, porque vai ter a carbonila aqui, ó. O ácido etanoico. Porque quando nós temos a oxidação energética de carbonos secundários, vai originar ácido carboxílico. Se fosse primário, CO2 e água, e terciário, cetona. Então vão formar dois ácidos aqui. Vai formar outro ácido aqui, que ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aquele pedaço do lado de lá vai ficar assim, ó. O ácido benzoico. Então na nona aqui vai ser letra A. Ácido benzoico e ácido etanóico, que também é o ácido acético. Show? Só para não confundir ninguém, eu só queria mostrar como é que ia ficar o grupo. Deixa só aqui dali que fica mais fácil, tá? Carbono secundário vai gerar o que, meu povo? Ácidos, tá bom? Olha aqui a décima. Ah, essa décima é legal. Boa, 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 boa. Tá vendo essa reação aqui? Não entendeu a 9? Deixa eu voltar. É porque aqui, ó, permanganato de potássio, ó, ele falou que é uma oxidação, ó, agente oxidante, ainda falou, ó, oxidação de alcenos, colocou permanganato. Então significa que se trata de uma oxidação energética, tá? Qual é a regra da oxidação energética? Se o carbono da dupla, se um deles for primário, vai formar CO2 e água, o produto na reação. Se o carbono for secundário, vai gerar um ácido carboxílico. Se for terciário, uma acetona. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Essa ligação dupla, os carbonos dessa ligação dupla, ó, esse aqui, ó. 1, 2, ele é um carbono secundário. Aquele lá também, ó. 1, 2, ele também é um carbono secundário. Carbono secundário é um carbono que está entre dois carbonos. Ele está ligado a dois átomos de carbono, tá? Como eu sei que é um carbono secundário, então eu já sei que quando romper a ligação dupla, serão formados dois ácidos. Como é que eu ia saber quais ácidos iam ser formados? Era só olhar o número de carbonos, ó. Aqui tem dois carbonos só. Se só tem dois carbonos, vai formar o ácido etanoico. Porque no carbono da dupla, na hora que rompe a ligação dupla, o carbono da dupla você coloca o grupo carboxílico nele. Olha o outro. O outro vai ficar assim, ó. Como o carbono lá também é secundário, na hora que rompeu a dupla, o grupo formou o carboxílico. Isso aí é o ácido benzoico e aqui embaixo é o ácido etanoico. Show? Belezeira? Muito bem. Olha essa décima. Essa décima no ano que ela caiu no Enem, eu achei ela muito legal, essa questão. Eu até olhei assim, menino, botar na questão desse nível aqui, que ela era muito boa. Olha o que é que ele faz. Ele te deu esse exemplo bem aí. Que é uma reação orgânica, né? Envolve ali aquele composto orgânico, a eletrólise dele, que chama de eletrólise de Kolbe. Olha que ele deu o exemplo. Olha como é o exemplo aqui, ó. O exemplo é um ácido carboxílico forma um alcano e libera gás carbônico. Só que o detalhe que você tem que observar aqui é o seguinte.
que se formou gás carbônico é porque foi o carbono da carboxila, ó. Esse carbono aqui vira o gás carbônico. E os que sobram formam um alcano. Se você reparar, o grupo tem 2 carbonos, certo? Só que são 2 moléculas. Se são 2 moléculas, ó, essa cadeia só tem 2 carbonos, mas são 2 moléculas. 2 vezes 2, 4. Então formou um hidrocarboneto, ó, com 4 carbonos. Essa questão você ia ter que olhar esse exemplo, entender como é que ocorre com o exemplo e repetir nesse daqui. A questão pega e fala, ei, aquela reação que eu acabei de te mostrar, se eu substituir aquele ácido por esse daqui, ó, o ácido 3,3-dimetilbutanoico, como é que fica? Vamos lá. Ó, butanoico, ácido butanoico, vamos colocar aqui a carboxila. E na posição 3,3 tem 2 metis de metil. Show? O que é que acontece naquela reação que eu observei com vocês? Este pedacinho aqui, ó, esse carbono da carboxila, ele vai virar o CO2, ó, porque são 2 moléculas dessa. A reação é 2 moléculas dessa daqui vão reagir. Então, ó, a carboxila vai virar o CO2. Então, esse pedaço que sobrou, você vai reproduzir ele 2 vezes. Como? Desta maneira. Ó, o grupo que sobrou foi esse, certo? Ó. Tá bom? Então, vamos repetir ele aqui, ó. Vou repetir ele aqui de cabeça para baixo. O que foi que eu fiz? Quando a carboxila vira o CO2, vai ficar 2 pedaços desse aqui, ó, sobrando. Esse pedaço aqui, ó. Mas eles se ligam, formando esta molécula aqui. Agora é só dar o nome. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que na posição 5 tem 2 metis. Na posição 2 também. Então como é que fica? 2,2, 5,5. Por que eu escrevi essas 4 posições juntas? Porque os radicais são iguais. São todos metis. Se são 4 metis, fica tetrametil. Tetrametil. Como tem 6 carbonos na cadeia principal, hexano. Letra C. Essa aqui eu vou deixar até para anotar esse raciocínio aqui, que ela é bem interessante. Gostou, Érica? Viu como é boa essa daí? Eu vou dar um tempinho só para anotar esse desenho aí que eu fiz. Para tu ver, porque essa questão, como é do Enem, é fácil de encontrar na internet, mas aí anota só a resolução. Acho que 1 minutinho é suficiente, vai. 1 minuto. São reações que a gente acaba estudando, mas é só para mostrar para vocês que esse tipo de questão o Enem coloca. Às vezes é uma reação que a gente nem estuda tanto, mas ele coloca um exemplo
para você observar o exemplo e replicar em outra molécula que ele dá. Isso acontece. Viu? Vamos seguindo. Olha essa 11, mano. A 11 diz: a própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades, certo? Anti-inflamatórias, cicatrizante, etc, etc. Ele pega e diz assim no final, ó: ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação, como eu já falei, Érica, reação de esterificação, saponificação e oxidação de vez em quando não, estão sempre aparecendo, tá? Por isso que essas 3 reações são importantes de você conhecer. E uma reação de esterificação é muito simples, porque basta você fazer uma pequena separação aqui, ó, entre a carbonila e o oxigênio. Por quê? Porque esse lado aqui é o lado que vem do ácido. E aqui é o lado que vem do álcool. Aí é só você fazer o seguinte: o lado que vem do ácido, imagina a hidroxilazinha ali, ó. Então fica a carbonila no anel aromático, é o ácido benzoico. Completa a hidroxila ali no oxigênio, fica o quê? Uma hidroxila ligado a 2 carbonos. Então é o álcool etílico ou etanol. Aqui a resposta é letra A. Outra de reação tranquilinha na manha, Sussa. Bom, meu povo, eita, mas hoje passou ligeiro. Nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a vocês que acompanharam a aula. Um grande abraço, viu, pessoal? E até amanhã, né? Amanhã tem aula. Estamos de volta. Tchau.